filhos dos teus filhos. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a
sua mãe te chamar pelo nome completo, Maria Eduarda Milena dos Santos. segura na mão de Deus e vai. Ô mãe, eu acredito que eu quero, mãe. Compra pra mim, mãe, por favor, mãe. Não, filho, na volta a gente compra, tá? Não, não é agora, mãe. Eu vou embora. Meu Deus, que bagunça nessa casa. Quando eu morrer, vocês vão me dar valor. Mamãe! Cadê minha bola? Tá de garagem, filho. Não achei! Se eu for lá e eu achar, vou esfregar no teu carro, menina. Você vai ter. Mamãe, posso ir no meio com a galera depois do treino? Não. Ah, mãe, por que não? Porque não é não. Ah, mãe, mas todo mundo vai. Primeiro de tudo, você não é todo mundo. Segundo, se teus amigos forem tudo pular da ponte, você vai pular também? Ô mãe, eu tô saindo lá com meus amigos, ok? Leva um casaquinho, meu filho. Ô mãe, acho que não vai precisar não, tô indo na praia. Não vai precisar não. Então, mãe, acho que vou precisar disso daí. Eu avisei, não avisei? Quando você tiver 18 anos, você faz o que você quiser da sua vida. Agora não quero ver nem um fio. Não me importa que você já tem 18 anos. E quando estiver agora na minha casa, você vai fazer o que eu mando. Ô, mãe, cadê minha cueca? Mãe, não te Ai, falar. mãe, vamos subir na casa da Bi? Meu Deus, tudo eu. Não deu subir nessa casa, eu quero só ver. Ô, mãe! Um dia você vai me agradecer. Ah, Felipe! Vem cá atacar, menino. Eu vou contar até 3, hein? 1, 2, 2,5, quase 3. Mãe, pega um suquinho pra nós, por favor. As madras não querem mais nada, não? Ô, mãe, você me dá dinheiro pra eu sair com meus amigos, por favor? Oxi, eu tenho cara de banco? Ó, me responde tirando desse jeito, guri, pra ver se onde quebra esses dentes, hein? Filha, traz nada pra mãe, vai. E o que é a palavra mais que mãe? Vai ficar sem celular. Você quer gelado? Você é igualzinho seu pai. Difícil de aceitar, hein? Pega a cadeira. Põe lá na frente. Ô, mãe, eu conheço uma mina muito da hora. Eu queria saber se eu poderia trazer ela aqui em casa pra senhora conhecer ela. Vou pensar no seu caso. Se eu ganhasse $1 cada vez que alguém me chamasse nessa casa, eu estaria rica. Quebra! Ô, filha!
jeito radical de relembrar. Rimos de cada coisa que a gente já te fez passar. Mas ser mãe não é só isso. É rir, é chorar, é aquele abraço apertado que só você sabe dar. Feliz Dia das Mães! Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer.
feliz Dia das Mães a todas as mães que estão presentes nessa noite. E como foi falado aqui, vocês são ricas, vocês têm o maior tesouro nas mãos. Vocês têm a graça de gerar uma vida. E não há nenhum amor nesse mundo maior do que o amor de uma mãe. Por mais que o casal seja mais apaixonado do mundo, a hora que o filho chega, não é mais. Porque o que acontece é que o casal sofre sérios ataques do inimigo. E nós vemos todos os dias, cada dia mais, casais se separando, casais que juraram um amor eterno. Mas uma mãe nunca vai deixar de amar um filho. Nunca. Se você for na prisão, vai estar cheio de pessoas terríveis lá. E lá na porta, no dia da visita, vai estar cheio de mães querendo ver aquelas pessoas. Com o mesmo amor que sentia quando nasceu. O amor de mãe não é explicável. É o que mais se aproxima do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todas as mães. Você que tem a sua mãe, você é abençoado por Deus. Porque há tantos que a mãe, na verdade, é o pai. Há tantos que a mãe, na verdade, é um tio, é um parente. Há tantos que a mãe é um estranho. Há tantos que a mãe é simplesmente a cuidadora daquela casa onde as crianças sem pai e mãe ficam. E é desumano um filho crescer sem a mãe. Então, dê valor à sua mãe. Você não tem ideia do quão importante ela é na sua vida. Quando eu estava vendo aqui essas apresentações, me veio algo no meu coração, que o mundo, ele só é melhor por causa das mães. Por causa desse amor que as mães nutrem pelos filhos, de nunca perder a esperança, nunca perder a fé de que o filho pode ser melhor. E o que eu tenho visto nos últimos dias é um número muito maior de mulheres que têm se unido para combater e para alcançar o direito de tirar a vida do filho que está no seu ventre. O amor das mães se esfriando, não permitindo que a vida chegue através dela. E muitas mulheres lutando por isso. E infelizmente o mundo está se escurecendo por isso. Porque o amor de uma mãe é o que pode salvar o filho de uma perdição, do mau caminho. Quantos de nós não fomos salvos? Quantos de nós não somos alvos da oração das nossas mães? Então, que nós possamos agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida das nossas mães e por cada uma das mães que aqui estão. Que Deus abençoe você. Pediram para avisar que no final você vai receber uma lembrancinha, então não saia correndo. Espere, você que é mãe principalmente, espere que tem uma lembrancinha para você. E se você quiser tirar foto ali, as irmãs prepararam com muito carinho um cantinho para você tirar foto com seus filhos e vai ficar muito legal, ok? Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês um texto de Deuteronômio no capítulo 10, apenas um versículo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Eu não vou falar aqui sobre mães, eu pedi para o pastor André falar sobre as mães, mas ele apenas pediu que nós desejássemos a vocês um feliz Dia das Mães. Eu acho que não precisa ser falado mais nada depois do que vocês viram aqui, né? Os seus próprios filhos expressando um carinho tão grande, e é tão lindo isso, e eu tenho certeza que todas as mães aqui estão cheias de alegria por esse momento. Deuteronômio 10, capítulo 17, diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus,
é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível. Eu li esse versículo apenas para fazer uma introdução na palavra que eu quero deixar para vocês. Quando nós falamos sobre Deus, ou falamos em Deus, muitas pessoas têm formas diferentes de receber essa palavra. Mas nós que servimos a Deus, quando estamos falando sobre Deus, e a Bíblia vai usar esses termos, o Senhor é o Deus dos deuses. E nós precisamos entender que esse é um termo usado para que as pessoas daquela época entendessem o Deus que eles serviam. Porque havia muitos e muitos deuses de várias nações. O povo de Israel ele foi tirado do meio do Egito, onde havia outros tipos de deuses. E é a esse povo que Deus está falando, que Moisés está falando, o Senhor é o Deus dos deuses. Mas quando você começa a estudar a Bíblia e analisar, e você compreende o que está acontecendo, você percebe que Deus não é o Deus dos deuses. É uma forma de linguagem, mas Deus é o único Deus. Não é que Deus ele é o mais poderoso dos deuses. Não é que Deus ele é o mais forte dos deuses, ou é o pai dos deuses. Não, ele é o único Deus. Não existe outro Deus. Tudo que existe acerca de Deus, se você for em alguns países, existem milhares e milhares de deuses. Tudo isso é criação humana, são coisas que os homens criaram para adorar, mas Deus só existe um. E é esse que nós adoramos nessa noite. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós precisamos entender do que nós estamos falando. Estamos falando do Criador de todas as coisas. Aquele que criou o mundo e tudo que existe, o universo. E quando você olha para a grandeza de tudo que existe no mundo, segundo os cientistas, dizem que o oceano ele é algo tão grande que apenas 25% dele foi descoberto, foi estudado, foi alcançado. Então imagina quanta riqueza existe na Terra que nós ainda não conhecemos. Agora nós estamos falando da Terra, que é um pontinho no meio do universo, um grão de areia no universo. Imagina a grandeza desse Deus. Nós, com toda a tecnologia, com todo o esforço, apenas conhecemos 25% dos oceanos. Agora imagina o universo com milhões e milhões de planetas e estrelas e galáxias, tudo criado pela mão de Deus. Veja quão grande é esse Deus. E nós estamos falando do mundo físico. Agora, existe um mundo espiritual, criado por Deus. E se o mundo físico, que é matéria, é algo para nós infinito, porque o universo nós não conseguimos atingir o fim dele, nós não conseguimos alcançar a grandeza dele, imagina o mundo espiritual. Imagina tudo que é criado, tudo que forma esse mundo espiritual, o qual nós temos apenas algumas fagulhas quando a Bíblia diz sobre seres, sobre lugares, sobre dimensões. Nós não conhecemos nada sobre o mundo espiritual. E tudo isso foi criado por esse Deus que nós dizemos servir. E nós dizemos amar a Deus. Existem pessoas que creem que Deus é alguém que vai livrá-las do mal, que vai abrir as oportunidades, alguém que
carrega como se fosse um amuleto para dar sorte. Existem outros que odeiam a Deus. Existem aqueles que odeiam a Deus, são contrários à vontade de Deus, mas também existem aqueles que, para eles não faz diferença nenhuma, eles não se importam com isso, não tem nenhum pensamento acerca de Deus ou espiritualidade. E nós temos, como seres humanos, temos sentimentos diferentes acerca de Deus. Nós amamos, outros odeiam, outros são totalmente indiferentes a Deus. Mas você já parou para pensar qual é o sentimento que Deus tem por nós? Qual é o sentimento que Deus tem? Nós demonstramos que amamos a Deus, que o adoramos, demonstramos o que nós sentimos em palavras, em louvores, em canções. Mas e Deus? O que é que Ele sente por nós? O que é que Ele sente por nós? Qual é o sentimento de Deus a meu respeito? O que a minha vida gera no coração de Deus? O que a minha existência desperta em Deus? Quando Deus olha para mim, o que é que Ele sente a meu respeito? Aí nós podemos dizer, né, que Deus é amor, como diz o apóstolo João, e Deus é amor. Mas quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a perceber que Deus, Ele tem outros sentimentos também. A Bíblia apresenta Deus com outros sentimentos pela humanidade. E na teologia isso é chamado de antropopatismo, que é um termo usado para dizer quando Deus tem um sentimento como humano, seja ele amor, seja ódio, seja raiva, seja alegria. Quando a Bíblia utiliza esse termo, é para nos dar a ideia do que Deus está sentindo, porque Deus é inalcançável. É impossível que nós consigamos discernir o pensamento de Deus. E o mais próximo que nós temos é o que a sua palavra nos apresenta, para que nós possamos entender quem é Deus. Mas e o que Ele sente por mim? Como saber o que Deus sente por mim? E com isso eu gostaria de ver com vocês alguns exemplos, que é a forma mais fácil de nós sabermos qual é o sentimento de Deus a meu respeito. E nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que despertaram em Deus sentimentos totalmente diferentes uns dos outros. Eu gostaria de começar com o texto de Romanos, no capítulo 1, e o versículo 18, que diz assim, Romanos no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Paulo está dizendo à igreja em Roma, quando ele escreve a sua carta, ele está dizendo que Deus se manifestou pela natureza. Não existe nenhum homem que é inocente diante de Deus, que não conheceu a Deus, mesmo que o Evangelho não chegue a ele. Não existe ninguém inocente diante de Deus. Porque se você olhar para a natureza, você vê a mão de Deus, você sabe que existe um Deus. E o salmista vai dizer no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É impossível o ser humano não olhar para a natureza, para o mundo, para o universo, e não perceber um ser criador de todas as coisas. E Paulo diz que Deus se revela na natureza, e diz que os homens preferiram
servir a natureza, servir a criatura, do que servir a Deus. Por isso o homem criou o Deus Sol, por isso o homem criou o Deus Lua, e criou deuses animais, e imagens de homens, e todo tipo de imagens para adorar. E adoraram a criatura e não o Criador. E Paulo diz que isso gera em Deus um sentimento de ira. Esse Deus que nós falamos que é amor, esse Deus que nos ama, sobre aqueles que não o adoram, está a ira de Deus. Paulo diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra todos que cometem impiedade. Aí nós podemos dizer, mas essa ira, ela vem sobre aqueles que adoram outros deuses, sobre aqueles que adoram imagens, sobre aqueles que oferecem a sua vida a outros deuses. Mas o livro de Deuteronômio que nós lemos, no capítulo 31, Deus vai falar ao seu povo, a nação escolhida, o povo escolhido de Israel. Quando Moisés liberta o povo de Israel do Egito e estão adentrando a terra prometida que Deus preparou, Deus chama Moisés e diz: Moisés, o seu tempo findou, você vai descansar com seus pais, e Josué será o novo líder do povo. Chama ele até a minha presença e eu quero falar com ele. E o Josué chega diante de Deus com Moisés, e Deus fala para eles: vocês vão entrar nessa terra, mas o povo vai se entregar aos deuses dessa terra, e vai passar a adorar os deuses dessa terra. Vão se esquecer de mim, vão se esquecer do seu Deus. E aí ele diz assim, no capítulo 31 de Deuteronômio, no versículo 15: então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna parou sobre a entrada da tenda, e o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra que vão entrar. E eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos o atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. E ele continua dizendo ainda no capítulo 32: vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos filhos e suas filhas. Esconderei deles o meu rosto, e verei qual o fim que terão. Pois são geração perversa, filhos infiéis, procuraram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Aí nós lemos um texto desse e dizemos: está amarrado, Deus. É o próprio Deus falando ao seu povo, o próprio Deus falando àquela geração e dizendo: eu me afastei deles, eu me escondi deles. Agora é o povo de Deus, a nação de Deus, experimentando a ira de Deus e experimentando o desprezo de Deus.
Quando eu leio esse texto, isso produz um temor no meu coração, deve produzir um temor no nosso coração, porque conosco não é diferente. Conforme nós andamos na presença do Senhor, Ele atende o nosso clamor. Mas até mesmo o povo santo de Deus é capaz de se afastar dele, é capaz de abandonar esse Deus, é capaz de rejeitar esse Deus e despertar nesse Deus que é amor, fúria e rejeição. Isso aconteceu por várias vezes. Jeremias vai dizer, profetizando ao povo: cortem os seus cabelos consagrados e joguem-os fora, lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração. Imagina você ouvir essa mensagem de Deus. Agora lembre-se do Deus que nós estamos falando. Não é um Deus que você pode correr para outro lugar, pode correr para outro Deus. Não, é o Criador de todas as coisas. É aquele que tem todo o poder de criar, de destruir e de fazer de novo. É desse Deus que nós estamos falando, do único, verdadeiro Deus. E Ele chega para o seu povo e diz: eu me afastei de vocês, eu me escondi de vocês, vocês me provocaram ira. Essa foi a mensagem de Deus para aquele povo. Mas alguém pode pensar: mas esse era o tempo da velha aliança, era o Antigo Testamento, era outro tempo. Nós estamos no tempo da graça, do favor de Deus. Aí no tempo da graça, nós encontramos Jesus mandando uma carta à sua igreja. Jesus escreve uma carta a uma igreja específica, e quando aquela carta chega, a carta está dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 16. Escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é Jesus falando à sua igreja, à sua noiva, falando ao seu corpo na terra. Ele chega para a igreja e diz assim: eu não suporto mais vocês. Veja que mensagem dura. E essa mensagem, ela tem que trazer à nossa memória o temor do Senhor. Quando nós ouvimos essa mensagem, quando nós ouvimos uma palavra tão dura como essa, ela não pode passar desapercebida por nós, porque nós somos igreja do Deus vivo, e o fato de nós sermos igreja não nos isenta de nunca errarmos, de nunca falharmos e de não desagradarmos ao nosso Deus. E imagina se esse Deus está contra nós. Houve alguém que disse que eu, ou você e Deus já é a maioria. Pode o mundo todo estar contra você. Se você está com Deus, você já está em vantagem. Eu e Deus é a maioria. Agora imagina se esse Deus se volta contra mim. Imagina esse Deus contra mim, do outro lado. E foi isso que o povo de Israel fez. Eles
eles não afrontaram a um outro rei, eles não despertaram fúria de um homem, de um poderoso da terra, não, foi do Criador de todas as coisas. E Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para onde fugir? Aonde se esconder de Deus? Se Ele está contra mim. E Jesus escreve essa carta à sua igreja: eu estou a ponto de vomitar da sua boca. Aqui existe uma figura de linguagem acerca das águas, daquele lugar, que nós nem vamos entrar nesses detalhes, porque não existe pessoa no mundo que não entenda essa mensagem. Essa frase não precisa explicar nada. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É impossível um ser humano não entender o que essa frase está dizendo. E se nós recebêssemos essa carta de Deus? E se tivesse essa frase, essa afirmativa sobre nós, dizendo: eu conheço as tuas obras. Qual seria a sequência? Qual seria a continuação dessa frase? Se chegasse para mim uma carta dizendo: Anderson, eu conheço as tuas obras, qual seria a próxima frase? Se chegasse para você dizendo: eu conheço as tuas obras, qual seria a próxima frase? Será que receberíamos a mesma carta desta igreja? Mas eu não vim falar apenas dos sentimentos negativos de Deus, ou dos sentimentos que nos atemorizam, porque do mesmo modo que muitos geraram esses sentimentos de ira, sentimentos de rejeição em Deus, a Bíblia também vai mostrar homens e mulheres que conseguiram tirar o melhor de Deus, que conseguiram despertar em Deus sentimentos divinos e sublimes. Um deles está registrado em Jó, capítulo 1 e todo o capítulo de Jó, mas no versículo 1, Deus vai falar sobre um homem chamado Jó. E o texto vai dizer no versículo 8 que Deus está falando com o próprio Satanás. E diz assim: Satanás, você reparou o meu servo Jó? Esse texto é tão lindo, meus irmãos, que você olha a Deus como qualquer um de vocês aqui, qualquer uma dessas mães, que olhando o filho aqui na frente, se encheu de orgulho, dizendo: olha lá o meu filho, é o mais bonitinho, é o mais lindinho, é o mais comportado. Agora Deus está com esse sentimento todo orgulhoso, todo feliz. Jó conseguiu gerar prazer no coração de Deus, a ponto de Deus olhar para o diabo e dizer: você por acaso viu meu filho lá na terra? Eu estou vindo de rodear a terra. Você vem da terra, você por acaso viu Jó lá? E Deus não diz apenas você viu, Ele diz assim: você viu que não há ninguém na terra como ele? Olha essa frase que Deus declara sobre a vida de Jó. Você viu, você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Você faz ideia da alegria e do coração de Deus quando fala sobre Jó? Ele diz assim: não há ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Quando Deus fala com Satanás, Satanás diz: mas é claro, o Senhor dá tudo para ele. Ele é rico, ele é famoso, tem uma família linda.
E Deus diz: vai lá e tira tudo dele então, e você vai conhecer o meu servo Jó. E vocês conhecem a história. Jó perdeu tudo o que tinha. E aí no capítulo 2, e o versículo 3, Deus se encontra mais uma vez com Satanás e diz: você reparou meu servo Jó? Pela segunda vez Deus diz: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, sem riqueza, sem família, sem saúde. E Deus diz: não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é um homem que teme a Deus e que evita o mal. Ele se mantém íntegro. Deus está falando para Satanás. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Será que Deus fala isso de nós? Ou será que não é o contrário? Será que não é o acusador que chega você para Deus e diz: por acaso você está vendo o que ele está fazendo? Deus dá testemunho de Jó, de tanto que Jó gera alegria no coração de Deus, orgulho no coração de Deus. Olha o meu servo Jó. Deus fala para o mundo espiritual ouvir, para o príncipe das trevas, e diz: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E o livro de Provérbios, no capítulo 11, o versículo 20, diz que o Senhor detesta os de coração perverso, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. É possível gerar prazer no coração de Deus quando a nossa vida é uma vida reta diante de Deus, quando nós nos tornamos irrepreensíveis diante de Deus, quando nós tememos a Deus e nos desviamos do mal. O Senhor sente prazer em nós, o Senhor sente alegria, o Senhor sente orgulho, como um pai orgulhoso do seu filho. Tem prazer de mostrar ao mundo, tem prazer de gritar para o inimigo ouvir: esse é meu filho. Existem outros homens também que a Bíblia vai apresentar. Lá em Hebreus, no capítulo 11, existe uma lista de nomes que muitos conhecem, homens de fé. E no versículo 16, o escritor vai dizer sobre esses homens que ele está falando, e ele diz assim, que aqueles homens, eles esperavam uma pátria melhor, uma pátria celestial, e por causa da vida deles, da fé deles, por causa da esperança deles em Deus, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não sente vergonha quando aqueles homens diziam: eu sirvo a Deus, por causa da vida fiel que eles tinham, por causa da vida reta diante de Deus. E esses homens agradaram a Deus a ponto de Deus se orgulhar de ser o Deus deles. Nós também temos pessoas que despertaram outros sentimentos em Deus. Um deles é Noé. A Bíblia diz que Noé foi encontrado justo no meio de uma geração perversa. Tão perversa que Deus decidiu destruir a terra, destruir a humanidade. Mas o texto de Gênesis, capítulo 6, o versículo 8, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem fiel e íntegro diante de Deus, e no momento em que Deus desistiu da humanidade, Ele agraciou a Noé. Foi Noé que fez renascer a humanidade novamente, e ele alcançou graça e favor diante de Deus.
Outra pessoa que alcançou o favor de Deus foi Davi. Davi foi muito perseguido quando foi ungido rei sobre Israel. E ele teve que fugir por diversas vezes, mesmo sendo ungido por Deus. Mas todas as vezes Deus o livrou, e ele escreveu um salmo, no Salmo 18, o versículo 17 e 19, diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, livrou-me dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e livrou-me porque me quer bem. Davi alcançou o cuidado de Deus. Davi despertou em Deus um sentimento de cuidado, de proteção, que fez com que ele fosse liberto e livre dos seus inimigos. Agora, da mesma forma que nós falamos da grandeza desse Deus, se está contra nós, imagina esse Deus a nosso favor. Imagina esse Deus cuidando de nós como cuidou de Davi. Que mal pode nos atingir? Que mal pode nos tocar se nós estivermos escondidos nesse Deus? O que pode nos fazer o homem, o mundo, o inimigo, se nós estamos guardados por Deus? Nada pode nos tocar, nada pode nos atingir quando o Senhor está sobre nós, quando o Senhor é que nos cuida, que nos guarda. E por último, João capítulo 3, o versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos amados por Deus. Ele nos amou de uma forma tão especial, que Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós. E se nós somos amados por Ele, e se nós andamos na Sua presença, e se nós nos deleitamos no Senhor, se nós o agradamos, nós alcançamos o favor de Deus. Quando isso acontece na nossa vida o que aconteceu na vida e na família do irmão Everaldo. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem algo especial para nós quando nós andamos na Sua presença. O que acontece conosco é o que aconteceu na vida do David e da Nancy. É isso que Deus faz com aqueles que estão debaixo da Sua graça, com aqueles que se agradam do Senhor. Alcança o favor de Deus, alcança a bênção de Deus, alcança o cuidado de Deus. Eu gostaria de convidar você a se pôr em pé nessa hora. Quando nós observamos esses textos, nós percebemos que existem um motivo especial para a desaprovação de Deus. E esse motivo era a idolatria do seu povo. Era quando o seu povo se afastava de Deus e começava a adorar outros deuses. Mas idolatria não é simplesmente adorar um outro Deus. Idolatria é você tirar Deus do lugar que lhe é devido. Idolatria é você dar mais atenção a outras coisas. Idolatria é você cuidar mais das coisas desse mundo. É você ter mais cuidado com os prazeres do que com Deus. Idolatria é tirar Deus da sua vida. E o que mais desperta o favor de Deus e o cuidado de Deus, o que mais Deus se agrada em nós, é a obediência na Sua palavra.
Por isso que ele diz que muito melhor é obedecer do que sacrificar. Quando nós passamos a andar de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós andemos, de acordo com o que a sua palavra nos mostra, quando a sua palavra se torna luz para o nosso caminho, se torna lâmpada para os nossos pés, o Senhor começa a se agradar de nós. Quando nós passamos a ter uma vida íntegra, reta, santa, o Senhor começa a nos notar, o Senhor começa a se aproximar de nós, o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção. Então muito melhor é nós obedecermos a Deus, nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa história, e é Ele que vai cuidar do resto. Se você precisa de algo da parte de Deus, comece agora a pensar aonde está Deus na sua vida. Qual é a prioridade de Deus? Qual é o lugar que Deus tem na tua vida? Ele é o centro, Ele é tudo na sua vida, ou Ele é apenas um domingo à noite? Ou Ele é apenas um momento? Ele é apenas algo que vai me trazer um benefício? Não, para que Deus haja na nossa vida, Ele precisa ser tudo. Ele precisa ser o centro da nossa história. Deus não aceita dividir você com ninguém. Deus não aceita apenas uma parte de você. Se entregue a Ele por completo e Ele vai se agradar da tua vida. Se entregue a Ele e Ele vai estender as suas mãos sobre você. Ele vai te alcançar com seu favor e com sua graça, assim como Ele foi com Jó, assim como Ele foi com Noé, assim como Ele foi com homens e mulheres dos quais Ele disse: eu tenho orgulho de ser Deus dessas pessoas. Que Ele possa olhar para você e dizer: eu tenho orgulho de ser adorado por esse meu filho. E Deus vai nos alcançar com sua graça, com sua misericórdia e com seu amor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pela Tua graça que se derrama sobre nós, Pai. Por mais uma vez nos permitir nos reunirmos para juntos adorarmos o Teu nome, celebrarmos a Ti, ó Deus, e oferecemos o nosso louvor, nossa adoração, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos, ó Pai, alcançar graça e favor do Senhor. Que nós possamos andar na Tua presença com retidão, Pai, com sinceridade, com integridade, ó Pai. E que o Senhor possa olhar em nós, o servo fiel, que o Senhor possa olhar em nós a sinceridade do nosso coração quando levantamos as nossas mãos e Te adoramos, ó Pai. Olha para a Tua igreja, Senhor, e guarda de todas as ciladas do inimigo, Deus. Ele está buscando nos afastar de Ti, Senhor, mas se estamos em Ti, estamos seguros, ó Pai. E nós pedimos que a Tua mão esteja sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. Que o Teu cuidado esteja sobre a Tua igreja nessa noite. Nós temos visto a Tua mão agindo na vida dos Teus filhos nesse lugar. Como foi testemunhado hoje aqui, nós temos visto o milagre acontecendo na Tua igreja, Pai. E aqueles que estão buscando, Senhor, que possam alcançar de Ti graça e favor nessa noite, Pai. Que possam alcançar de Ti, Senhor, a graça e a misericórdia, mesmo diante das nossas falhas e as nossas fraquezas. Que o Senhor se compadeça de nós, Pai. Nós pedimos a Tua bênção especial sobre cada mãe que está nesse lugar, que teve a oportunidade de ver o seu filho oferecendo homenagem a elas, Pai. Elas merecem e o Senhor é que as abençoa, Pai, com saúde, com vida, com graça, Pai. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada uma das mães nesse lugar, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua mão se estenda sobre a Tua igreja no restante
dessa noite e durante essa semana, que a tua mão esteja sobre o teu povo, guardando, prosperando e abençoando a cada vida. Pai, a nossa oração, pedimos certo de que estamos amparados pelo teu amor e pelo teu cuidado, Senhor. E se estamos amparados em Ti, não temos que temer mal algum, Senhor. Nós Te louvamos nessa hora, Te pedimos a Tua bênção sobre cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.